Olá e bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, apesar de ser milenar, parece ecoar em muita coisa que a gente discute hoje. É o capítulo 22 do livro do Êxodo. Um capítulo fascinante. Sim, e a gente está aqui com duas traduções, a Roman e a Nova Almeida Atualizada, para ter uma visão mais completa. O que ajuda bastante. E a nossa missão aqui é tentar entender a lógica por trás dessas leis, sabe? O que elas revelam sobre justiça, sobre economia, sobre os valores de uma sociedade que estava ali se formando. Exato. Porque, olhando de perto, isso aqui é muito mais que uma lista de regras. É quase um projeto de comunidade. Sem dúvida. É impressionante ver como em poucos versículos o texto transita entre o que a gente hoje chamaria de Código Civil, Código Penal e tipo um guia de ética social. Exato. É uma tentativa de organizar a vida em comunidade. Desde o que fazer se sua ovelha for roubada, até como tratar os mais vulneráveis. Tudo com um olhar que conecta o divino ao dia a dia. Perfeito. Então, vamos começar pelo que parece mais pé no chão. As leis sobre propriedade e roubo. Logo de cara, um detalhe me pegou. Qual? Se alguém rouba um boi ou uma ovelha, a multa é diferente. O texto diz que a pessoa tem que pagar 5 bois por um boi roubado, mas só 4 ovelhas por uma ovelha. Por que essa diferença tão específica? Um boi vale um pouco mais que uma ovelha, claro. Mas 5 por 1 contra 4 por 1 parece desproporcional. Essa é uma ótima pergunta porque a resposta revela a base econômica daquela sociedade. Um boi não era apenas um bicho, um pedaço de carne. Não. Um boi era o trator da família. Era a força motriz para arar o campo, para a colheita. Roubar um boi significava paralisar a capacidade de uma família inteira de produzir comida e gerar renda. Ah, entendi. Então a lei não está olhando só para o valor do animal, mas para o tamanho do estrago que o crime causa na vida da vítima. Exatamente. O roubo de uma ovelha é um prejuízo, mas o de um boi é uma catástrofe que afeta a subsistência da família por uma estação inteira, talvez mais. Isso é uma lei de impacto, não só de valor. A justiça aqui é restaurativa. O objetivo não é só punir o ladrão, mas garantir que a vítima seja compensada pela perda do seu capital produtivo. Capital produtivo, gostei disso. E essa sofisticação da lei continua, sabe? Continua mesmo. Falando em impacto e em situações extremas, tem outra lei aqui que parece ter saído de um filme de tribunal moderno. O texto faz uma distinção muito clara entre um ladrão pego de noite e um pego de dia. Se um ladrão invade uma casa à noite e o dono da casa o mata, o texto diz que não há culpa de sangue. Certo. Mas se isso acontece de dia, depois que o sol nasceu, matar o ladrão gera culpa. Isso é basicamente um conceito de legítima defesa com atenuante, não é? É um princípio legal notavelmente avançado. Pensa na situação prática. É noite, não tem luz elétrica, tá tudo escuro. Um breu total. Alguém invade sua casa. Você não sabe se é um ladrão faminto tentando pegar um pão ou alguém que veio para matar toda a sua família. A ameaça é total e incerta. Sim. A lei entende que nessa ambiguidade uma reação letal é compreensível. Quer dizer, a incerteza da noite justifica uma resposta mais drástica. A lei está do seu lado porque o risco é impossível de medir. Isso. Mas, durante o dia, a situação muda completamente. Com a luz do sol, você consegue ver o invasor, consegue avaliar a ameaça real. Dá para ver se ele está armado, por exemplo. Exato. É um jovem, ele está armado. A lei presume que, com mais informação e visibilidade, o dono da casa tem a responsabilidade de tentar outras saídas antes de recorrer à força letal. Ele pode chamar os vizinhos, pode subjugar o ladrão. Em outras palavras, quanto mais clareza você tem da situação, maior a sua responsabilidade de agir com proporcionalidade. Essa ideia de responsabilidade proporcional parece ser um fio condutor, porque aparece de novo em outras situações. Aparece mesmo. Por exemplo, se o animal de alguém escapa e come a plantação do vizinho, ou se uma fogueira mal cuidada se espalha e queima o campo ao lado. Sim, a lei da negligência. A restituição não é só pagar o valor do que foi perdido.
O texto diz que a pessoa tem que pagar com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. E esse detalhe é genial. Não é uma troca simples de um saco de trigo por um saco de trigo. Não, é qualificada. Exato. Ao forçar o responsável a pagar com o melhor da sua própria produção, a lei faz duas coisas. Primeiro, ela reconhece que a vítima não perdeu só o produto, mas também o potencial, o tempo, o trabalho investido. Faz sentido. E segundo, ela impõe uma penalidade que o ofensor sente de verdade. Ele tem que abrir mão do fruto do seu melhor esforço para consertar o erro. É um mecanismo tipo pedagógico, que ensina a responsabilidade comunitária de um jeito muito concreto. E essa lógica de proteger o que é vital para a sobrevivência e para o bem-estar de alguém não se limita a bois e plantações. É aí que o capítulo dá uma virada. Uma virada fundamental. Sociedade, certo? A transição é muito fluida. Sim, o foco se move da propriedade para as pessoas, mas o princípio de proteção continua o mesmo. O texto identifica 3 grupos particularmente vulneráveis: o estrangeiro, o órfão e a viúva. E a linguagem usada para protegê-los é de arrepiar. Não é um conselho, é uma ordem com uma consequência divina explícita. É muito forte. O texto diz: se os afligirem e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. Eu os matarei à espada, e as mulheres de vocês ficarão viúvas, e os seus filhos órfãos. Uau! É uma lei do retorno preto no branco. Uma inversão direta do destino. O que isso faz é elevar a proteção social a um status teológico. Pensa no contexto da época, uma sociedade rigidamente patriarcal. Certo. Quem não tinha um homem para representá-lo legalmente, um pai, um marido, um irmão, estava completamente desamparado. O estrangeiro não tinha um clã, a viúva perdeu o marido, o órfão perdeu o pai. Eram invisíveis para o sistema. Exatamente. O que a lei faz aqui é dizer, eles não têm um protetor humano. Pois bem, o protetor deles sou eu, Deus. Nossa. Então, oprimir um órfão não é só uma crueldade ou um crime civil. Vira uma afronta direta a Deus. É como comprar uma briga com a autoridade máxima. Exatamente. A justiça social se torna uma cláusula fundamental no contrato dessa comunidade com o divino. É o ponto em que a teologia se torna política social. E essa preocupação se manifesta de formas muito práticas no texto, não fica só na ameaça. Sim, como na proibição de cobrar juros à usura de empréstimos feitos aos pobres e a regra sobre o penhor, a garantia do empréstimo. Essa do manto é incrível. É linda. Se alguém pega o manto de uma pessoa pobre como garantia, tem que devolver antes do pôr do sol. E a justificativa que o texto dá é o mais poderoso de tudo. Não é um argumento econômico. Não. É um argumento humano, diz, porque é a sua única cobertura, o agasalho do seu corpo, em que se deitará, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. É impressionante pensar nisso. Um código de leis de milhares de anos se preocupando com o fato de uma pessoa sentir frio durante a noite. É. Isso coloca a dignidade e a sobrevivência humana como um valor acima do direito de propriedade ou do lucro de quem emprestou o dinheiro. É um limite ético muito claro que diz que o seu negócio não pode custar a vida ou a dignidade do outro. É um princípio que, de certa forma, a gente ainda discute hoje. Totalmente. Mesma. Onde a busca pelo lucro precisa parar para não destruir a vida de alguém. É verdade. E além dessa rede de proteção social, o capítulo também parece estar construindo os muros de uma identidade para esse povo. E aí as leis ficam bem radicais. Sim, bem severas. Pena de morte para feitiçaria, para bestialidade, para quem sacrifica a outros deuses. Por que essa severidade toda? Para entender isso, a gente precisa sair da nossa mentalidade moderna de que a religião é uma escolha privada, sabe? Certo. Naquele contexto, essas práticas não eram vistas como pecados individuais ou uma questão de estilo de vida. Eram consideradas ameaças existenciais à identidade e à coesão de toda a comunidade. A aliança com um único Deus era a constituição daquela nação. Então a idolatria, por exemplo, não era só uma questão de fé, era um ato de traição. Quase como traição à pátria. Exato. Porque o rei daquela nação era o próprio Deus.
Praticar outra religião era como jurar lealdade a um rei estrangeiro. Exatamente essa a lógica. Era uma questão de segurança nacional, por assim dizer. No mundo onde cada povo era definido pelos seus deuses, ser monoteísta era a grande marca distintiva, O que os diferenciava. o que os diferenciava de todos os vizinhos. Essas leis, por mais duras que nos pareçam hoje, serviam para proteger essa identidade única, para solidificar as fronteiras culturais e espirituais do grupo. E essa construção de identidade parece culminar nas últimas leis do capítulo, que falam sobre as ofertas a Deus, os primeiros frutos da colheita, o primeiro vinho, os filhos e os animais primogênitos. E tem um detalhe que parece pequeno, mas é muito curioso. O texto diz que um filhote de boi ou ovelha deve ficar com a mãe por 7 dias, e só no 8º dia deve ser entregue como oferta. Por que essa espera? Esse ritmo de 7 dias com a mãe e o 8º para Deus é simbólico. Ele ensina que, embora tudo venha de Deus e deva ser consagrado a Ele, existe um processo natural que precisa ser honrado e respeitado. Entendi. Não é uma apropriação arbitrária, imediata. É um reconhecimento do ciclo da vida. E isso se conecta perfeitamente com o último versículo do capítulo. Que é a ordem de não comer a carne de um animal que foi morto por uma fera no campo, e que essa carne deve ser jogada aos cães. Isso. É uma lei de pureza ritual, mas que tem um efeito prático diário. É um lembrete constante do chamado para serem homens santos, um povo separado, diferente. Ah, A santidade não é algo que acontece só no templo. Ela se manifesta nas escolhas cotidianas, até mesmo no que você decide colocar no seu prato. no que você come. Então, o sagrado está nos detalhes do dia a dia, desde como você trata o boi do vizinho até o que você pode ou não comer. Uau! Então, em um único capítulo, a gente passou por leis de economia agrária, um sistema de seguridade social com garantia divina e regras de identidade cultural e religiosa, É um sistema completo. onde cada peça parece se encaixar na outra de forma muito intencional. Sim, a grande lição de Êxodo 22, quando a gente conecta todos os pontos, é que não dá para separar essas esferas da vida. Elas estão amarradas. A premissa fundamental é que uma coisa não existe de forma saudável sem as outras. Não dá para ser devoto a Deus e, ao mesmo tempo, cobrar juros abusivos do pobre ou ignorar a viúva. Certo. A justiça com o próximo é a expressão máxima da devoção a Deus. E a devoção a Deus exige, como contrapartida, justiça e compaixão com o próximo. E isso me deixa com uma reflexão final. Hoje, a gente tende a viver em caixinhas separadas, né? A lei civil é uma coisa, a assistência social é outra, a prática religiosa é uma terceira. Sim, cada uma com suas próprias instituições e lógicas. E este texto costura tudo isso junto, como se fossem fios da mesma trama. Uma trama inseparável. Exato. E a pergunta que fica para a gente pensar é: o que uma sociedade ganha e o que talvez ela perca quando separa de forma tão radical a justiça da compaixão e a compaixão da nossa visão de mundo mais profunda, seja ela qual for?